Ritmos da Terra, uma fazenda biodinâmica, orgânica e certificada é o destaque no programa de hoje. Surgiu a ideia de trabalhar com a agricultura biodinâmica numa conversa informal, num encontro dentro de um grupo de antroposóficos. Então vamos fazer agricultura biodinâmica, né? Então tem muita gente que fala antroposofia, fala-se sobre medicina, temos clínicas antroposóficas inclusive em Florianópolis, temos escolas antroposóficas em Florianópolis, mas fazendo a propriedade, o sítio, a biodinâmica não existia nenhum. A agricultura biodinâmica tem origem na antroposofia e envolve certa espiritualidade no cultivo da terra. A antroposofia ela traz, a partir de Rudolf Steiner, um filósofo, pensador espiritual, não sei como se classifica essa personalidade, e em torno lá de 1920, que ele gestou tudo isso. É uma forma de você interpretar ou ver o mundo, é uma filosofia, quem sabe, onde você vê a pessoa, vamos pegar um exemplo, a formação, a educação, por exemplo, antroposófica, né? Ela vê a criança como um indivíduo completo, como um todo, né? Ela vai avaliar ou vai trabalhar ou vai estar com essa criança, pensando em muitas habilidades, não somente a memorização, mas sim habilidades físicas, habilidade de relacionamento, habilidades todas, né? E na agricultura, a antroposofia, ela traz o que chamamos de agricultura biodinâmica, e ela vê então a propriedade, a orientação que se tem a partir... Isso tudo está sintetizado em 8 conferências que Rudolf Steiner proferiu, lá em 1920, e onde ele traz justamente os princípios básicos de como seria uma agricultura onde você estaria dando ênfase em trazer vida novamente para a terra. Então e já na época era justamente pós-guerra, entre guerras mundiais na ocasião, e se via na ocasião, não estava lá, mas então está escrito que as terras estavam muito já deterioradas, e o que fazer então? E para que isso voltasse a ter uma biodiversidade, voltasse a ter vida, né? Então a biodinâmica, uma vida em movimento, e a antroposofia, cuja a agricultura biodinâmica está justamente vinculada à antroposofia, quer trazer para a agricultura esse dinamismo. Além da produção de alimentos saudáveis e da preservação do meio ambiente, o casal também visa qualidade de vida. Tudo para combinar com esse paraíso, localizado no município de Angelina, na Grande Florianópolis. Ritmos da Terra é uma propriedade dentro do município de Angelina, Santa Catarina, 50, 60 quilômetros de Florianópolis, né? É um local certificado pelo MAPA como orgânico, certificado pela Demeter como agricultura biodinâmica, e o nosso principal objetivo aqui era trazer alimento para que a Tatiana e eu e os nossos familiares pudessem se alimentar. Vencida essa etapa, que foi muito rápida, a gente produz aqui então muitas hortaliças, muita biodiversidade, produzimos frutos também, estamos começando alguns pomares novos, como de uvas. E também um novo projeto que estamos trabalhando, já temos bastante variedade, que são as punks, né? As plantas não convencionais alimentícias. Ritmos da Terra, então, espaço extremamente aberto, muito verde, muita biodiversidade, muitos pomares e muitas coisas bonitas para estar aí. E para se dedicar inteiramente à propriedade, o Deonir e a Tatiana mudaram completamente o estilo de vida. Eu trabalhei, na época especificamente, trabalhava com consultoria financeira para as empresas, né? Gostava e gosto ainda, na verdade, da parte de estruturação financeira, adequação de fluxo de caixa, a rentabilidade, retorno sobre investimento, toda essa parte financeira que eu adoro, e dava muito treinamento também nessa área, numa empresa que tínhamos em Florianópolis. E a Tatiana prestava consultoria, ela é psicóloga, consultoria na parte de organização financeira pessoal. Então ela atendia as finanças pessoais, inclusive com artigos publicados na área, etc. E essa era a nossa vida.
né? E os filhos, a educação dos filhos que estavam ali, quando os filhos resolveram sair de casa, por algum momento a gente também decidiu, então, concomitantemente a isto, então vamos fazer, né, agricultura biodinâmica. E aí nós subimos a serrinha aqui, subimos a serrinha de Santa Catarina, a gente chegou aqui em Angelina, ficamos num hotel aqui alguns dias, e isso que aconteceu, que a gente veio para cá. Gostamos do local e não existia, visitamos bastante propriedades e essa aqui encaixou, é como se foi um momento mágico, foi a segunda propriedade que a gente visitou na busca desse projeto aqui em cima e deu certo. E deu muito certo. Por aqui a variedade de culturas é muito abrangente, são mais de 40. Então, nos cultivos de verduras, a gente tem provavelmente mais de 30 espécies, quem sabe mais, né? E frutas também temos já uma variedade bastante, estamos testando, e nas punks estamos num processo bastante interessante. Procuramos produzir elas todas em canteiros, as verduras principalmente. Quando possível, a gente coloca mais de um tipo no mesmo canteiro, colocamos flores também, colocamos alguns temperos, né? Tudo isso para criar um ambiente propício, haja vista que não usamos nenhum tipo de artifício químico, né? Seja para proteger ou seja para alimentar as plantinhas, né? O Deonir se referiu às punks, plantas alimentícias não convencionais, que ele também cultiva na fazenda. As punks ainda são pouco consumidas, por falta de hábito ou de conhecimento, mas possuem alto valor nutritivo. Sobre as punks elas são muito interessantes porque comumente a gente conhece essas 30, 40 verduras que eu até acabei de citar, mas as plantas não convencionais e são comestíveis, quem sabe sejam mais de 500, mais de 1000. Então existem muitas dessas plantas que elas estão disponíveis e são gratuitas, né? E o mais interessante delas é que você, quem sabe nem mesmo o esterco que a gente usa no orgânico, né, o composto, seja necessário porque elas nascem naturalmente. Então, por exemplo, que nem a beldroega, que é riquíssima em ômega 3, para as mulheres principalmente, elas geralmente buscam esse tipo de... E então elas nascem naturalmente, é como se fosse a 11 horas, lembra bem a flor 11 horas, a folha dela né? Então é extremamente rica em ômega 3, por exemplo... A beldroega, ou beldregão, né? Então rica também em proteína, 23 e poucos % de proteínas. Olha, isso é uma coisa fantástica que se tem, né? Gratuita na natureza, você não precisa fazer nada, não precisa comprar semente, você não precisa ter um cuidado específico para ela consegue se impor no meio onde que ela está, né? Dente de leão, por exemplo, então você tem a verdura dela, a folha é muito maravilhosa, gostosa, além da flor ser fantástica, né? É uma das flores que fazem parte do composto da biodinâmica, dente de leão, também ela é comestível, né? A própria urtiga da mesma forma. Então você tem essas plantas que elas estão naturalmente por aí e que a gente consegue dar uma cara. É interessante, por exemplo, que nem a Ora pronobis, da mesma forma, né? Tem acho que se não me engano mais de 24% de proteínas. Então é uma planta que ela é linda, a folha dela é extremamente graciosa e tenra para você se alimentar. Mas dentro disso você poderia trabalhar outras verduras que não se estão acostumados a ter. Por exemplo, o funcho, né? O funcho na alta cozinha ele é comum, mas muita conhece por erva doce, mas existe um funcho de cabeça que você pode fazer um gratinado especialíssimo, né? Então, coisas maravilhosas, né? Então a gente procura trazer não só essas verduras convencionais, buscar outras verduras um pouquinho. Feijão de vagem, existe bastante, mas temos um feijão de vagem de metro, né? Temos um feijão roxo, né? Um feijão que todo mundo brasileiro conhece muito bem, feijãozinho preto, mas nós temos um feijão que ele é um grãozinho bem grande e tal. Que é usado também porque escala quase, não você consegue, se coloca para decoração, né? Então essa biodiversidade nas verduras, para a gente poder trazer para as pessoas também, dizer, olha, existem outros tipos de... Por exemplo, uma outra planta, uma raiz, por exemplo, que é conhecida, mas quem sabe não para muitas pessoas, o yacon. O yacon que se chama, acho que se não me engano, na França chama-se a pera da terra. Então você descasca como ela crua, você faz ela refogadinha, faz até um pirê de yacon, é maravilhoso, né? Então enfatizar muitas verduras ou leguminosas ou raízes que eventualmente não estão no dia a dia das pessoas, né? Aqui a produção tem 2 destinos. Um deles nós produzimos aqui chamado as baby leaves, que a gente trouxe a ideia de fora.
que são mini folhas, seja de alface, beterraba, rúcula, almeirão. Então a gente comercializa isso nos mercados, hoje presentes em Florianópolis. Estamos trabalhando isso mais ou menos há 4, 5 meses, quem sabe. Já está disponível, Ritmos da Terra, Baby Leaves. E a parte da diversidade que a gente tem, nós atendemos, a gente está fazendo 2 feiras, né? Fizemos uma em Florianópolis e uma aqui em Rancho Queimado, porque em Angelina não temos esse espaço aqui. E atendemos também algumas cestas, né, para algumas famílias. Então, nas cestas ou nas feiras, a gente leva exatamente aquilo que está acontecendo naturalmente aqui, nesse nosso clima de Angelina. Para manter essa estrutura de produção, além dos funcionários, o Deunir recebe voluntários que desejam participar do dia a dia da fazenda. Para a gente manter a estrutura aqui, nós temos 2 formas. Primeiro, a gente tem um grupo de alguns funcionários registrados com forma CLT, né, que mantém a propriedade funcionando. Mas a segunda forma que nos apoiam são os voluntários. Os voluntários, eles provêm de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil, vêm do Canadá, já tivemos do Chile aqui pertinho, tivemos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália. Então, né, e essas pessoas mandam uma mensagem para a gente via uma plataforma que existe já na internet e a gente aceita ou não. E eles permanecem em torno de 15 até 4, 5 meses conosco. Então é um sistema bastante interessante, eles vêm, eles recebem toda a infraestrutura para viverem aqui e se dedicam algumas horas do dia nas atividades, seja na agricultura, até de apoio do turismo. O casal Francesco e Andy é voluntário na fazenda. Ele, um antropólogo italiano. Ela, artista de rua. Então eu sou italiano, a minha terra é a Sicília, que é uma ilha no meio do Mediterrâneo, a maior, a outra é Sardenha. 3 anos que viajo já. Praticamente viajei o Sul América e cheguei aqui, nesse lugar, que praticamente representa um ponto muito interessante para mim da agricultura biológico-dinâmica. Então, como antropólogo, eu tive a possibilidade de estudar, pesquisar várias atividades humanas, né, no campo da agricultura. Em particular, a agricultura biológico-dinâmica é uma atividade que envolve o homem no sentido de 360 graus. Essa vivência de agricultura biodinâmica, né, que traz na alimentação, ela traz os ritmos cósmicos. Isso, para mim, é um tornar-se, um vir a ser, como o Francesco mencionou anteriormente, um vir a ser um agricultor. E, além disso, também, com relação a uma vocação, você traz a vocação com o que você se alimenta também. Porque você tem vários parâmetros onde você conhece e desconhece e todo o ritmo cósmico. Então, são 2 questões que estão internamente ligadas, que se encontram. Esse corpo, né, essa matéria, e esse espiritual, que a biodinâmica traz. Essa questão da alimentação, eu consegui me alimentar melhor quando eu me tornei artista de rua, porque dali eu exigi muito do corpo e ali eu consegui perceber que a minha alimentação o meu corpo estava exigindo um outro tipo de alimentação. E dali eu comecei a deixar a carne, por exemplo, comecei a comer um pouco mais de vegetais e pesquisar mais sobre o que eu comia. E então eu comecei a descobrir o que era, de fato, alimentos transgênicos e alimentos orgânicos. E aí li muitas coisas, pesquisei muitas coisas e foi bem impactante, por exemplo, essa questão da alimentação. Eu já conhecia esse lugar no sentido de falar, porque eu tive outra experiência antes de agricultura biológico-dinâmica. Aí
o Simon, que é um consultor, ele conhecia esse lugar e eu tinha muita curiosidade de conhecer. Aí estava nessa experiência de agricultura orgânica e eu falei, não, agora eu tenho que me regenerar de novo com a agricultura biológico-dinâmica. E aí vim para cá. Eu falei, tá, eu tenho que ir agora para os ritmos da terra. E foi justamente lidando com a terra que o casal se viu pela primeira vez. E rolou um clima. Eu conheci o Francesco em uma fazenda, uma chácara, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e chama-se Chácara Sol Nascente. E lá foi, assim, bem impactante. O primeiro momento já se percebia algo. E aí no segundo dia... Então para mim foi uma experiência muito boa. É um ano já, se conheceu o ano passado, sempre com a agricultura biológico-dinâmica. É muito dinâmica essa agricultura, faz conhecer até pessoas boas, né? E ela é uma artista de rua, e aí a gente se conheceu próprio numa granja, numa fazenda biodinâmica. E foi uma experiência muito boa. Estou emocionado. A Fazenda Ritmos da Terra já se tornou atração turística. E para atender a demanda, o casal tomou 2 providências. Nós temos uma estrutura com alguns chalés, eles foram construídos, uma parte inclusive com telhado verde, outra com telha de barro, né? Então nós buscamos um projeto que fosse autossustentável, quem sabe seja o termo. Fizemos os próprios adobes aqui, os tijolos internamente, usamos tudo madeira de demolição. Sei que nós buscamos um rancho de uma igreja antiga aqui na localidade vizinha, então foi toda uma construção muito cuidadosa. Então um chalé bastante com uma infraestrutura completa, com, né, água quente, ar-condicionado, lareira, etc. Então para acolher bem quem quiser vir aqui e respirar esse nosso, presenciar e vivenciar ter essa experiência aqui junto com a gente. Para divulgar a produção, o Deunir construiu um restaurante onde são realizados eventos. Um desses eventos é o Chefe na Fazenda. Narbal Correia, um dos mais renomados chefes de Santa Catarina e do Brasil, foi um dos convidados para cozinhar com os frutos da terra. O Ritmos da Terra, ele deu o pontapé inicial. É a tendência, outros vão segui-lo e a produção do Ritmo da Terra, eu acredito que em pouco tempo também vai ser maior. Eles têm a maior biodiversidade de legumes, verduras e as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são fantásticas, desde beldoroega, de peixinho e tantas outras. E é esse o novo projeto do Rita Maria, ela gostaria. O novo projeto do Ritmos da Terra é estreitarmos o relacionamento com chefes, né? No sentido de eles estarem realmente abraçando essa questão de termos uma biodiversidade dentro dos seus menus, das suas propostas, né, de servir a sua clientela. A gente sabe que cozinha, eu não vou nem dizer, tem as suas tendências, mas eu acho que a tendência de você servir um alimento, você está servindo um alimento hoje que vai te beneficiar, que você não vai precisar comprar um remédio amanhã, porque vai, além de prevenir doenças, né, ainda pode tratar algumas. Eu acho que isso é uma tendência para ficar. É uma coisa de momento e para ficar. Não é de momento, é uma coisa que deve perpetuar aí. É uma tendência que deve perpetuar. Não importa se vai puxar para o oriental, para o ocidental, para a italiana, a francesa, mas esse tipo de ingrediente, eu acredito que seja o novo segredo. E acredito que outros restaurantes vão passar a utilizar esse tipo de alimento. Muito mais do que ter um negócio, o desejo do casal é oferecer uma alimentação mais saudável, além de trazer vida e energia para esse recanto da grande Florianópolis. Eu vejo isso aqui, vejo pessoas vindo, vejo isso aqui habitado, vejo isso daqui de alguma forma
sendo pessoas de alguma forma vindo nos ajudar, pessoas vindo querer vivenciar isso daqui. Eu vejo isso aqui em movimento. Eu não vejo isso aqui parado, não consigo imaginar isso aqui, mas as pessoas vindo, se sentindo bem, trazendo a sua energia, né? Trazendo a sua presença e que a gente possa, então, de alguma forma estar contribuindo para isso. Nós temos nas redes somente o Face, Sítio Ritmos da Terra, Instagram da mesma forma, e tem um número de contato pelo WhatsApp, que é o 48999048780. Então pode deixar o seu, né? E se a gente tiver condições de atender, a gente terá maior prazer, né? Nesse sentido.